Boa noite, pessoal. Tudo certinho? Todo mundo me escuta? Tudo certo? Então tá, muito bem. Galera, então vamos começar aí o conteúdo de hoje da nossa unidade curricular 9, gestão de materiais e patrimônio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do inventário do patrimônio da empresa, o conceito do inventário, né? O que que é, como é que funciona e tudo mais, tá? Então, o inventário, ele é de fato a contagem, né, por assim dizer, um, dois, três, né, contagem e identificação dos bens da empresa. Então, eu preciso contar, eu preciso identificar, eu preciso classificar esses bens, o que que eles são dentro da empresa, tá? E aí a gente vai ter um controle disso. Isso é muito importante porque faz parte da contabilidade da empresa, dos bens da empresa, do quanto a empresa vale, tá? E também da questão do que existe fisicamente, tá? Então, às vezes acontece lá num momento de fazer uma contagem, uma contabilidade, um inventário, né? Fazer um inventário lá, contar os móveis, os computadores, as ferramentas, equipamentos, carros, caminhões, veículos, né, de modo geral, enfim, todos os patrimônios da empresa. Pode acontecer de alguma coisa que está na lista lá que a gente está procurando, que a gente está contando, a gente não encontrar por algum motivo, né? Então eu sempre preciso ter essa definição daquilo que está contabilizado com aquilo que realmente existe no físico, né? E o conceito básico do inventário é isso, né, pessoal? É uma lista que descreve todos os bens patrimoniais da empresa e os seus respectivos valores. Então, quanto que vale aquele determinado bem. Isso acaba servindo para um balanço fiscal da empresa no final do ano, tá? A valorização ou desvalorização da empresa. O que acontece? É importante nesse sentido porque é normal, é comum que, que o patrimônio ele perca valor, que ele desvalorize dentro desse processo. Então, a gente tem lá um carro, né? O carro foi comprado por 50 mil reais. Todo ano ele perde um pouquinho de valor. Então, normalmente eu uso lá uma referência que é a tabela FIPE, por exemplo, para evidenciar qual é o valor desse carro, né? A tabela FIPE é considerada uma tabela padrão no Brasil para quando se fala de valor de veículo, né? Se for, por exemplo, um computador, uma ferramenta, um equipamento, né? Na contabilidade lá a gente faz um cálculo lá, vai dizer, esse veículo perde 10% de valor por esse bem, perdão, perde 10% de valor por ano. Então, o computador a gente comprou por 3 mil, se ele perde 10% ao ano, então ele perdeu R$ 300, esse ano ele vale 2.700. Então a gente vai tendo essas contabilizações, né, dentro do processo para evidenciar quanto que está valendo ou quanto que não está valendo aquele item, aquele bem, tá? Isso é comum, isso é normal. Isso, gente, traz. Tô gravando, tá, galera?
Para. Tô gravando, tá, peraí. Deixa eu começar a gravar aqui na Blackboard que eu não tava gravando. Tá, agora eu tô gravando na Blackboard e tô gravando pro YouTube, tá? Então vamos lá, segue o baile. Nessa questão então da contabilidade é importante a gente ter essa evidência, tá? Porque vai declarar lá o valor que a empresa vale, o balanço fiscal, o balanço patrimonial da empresa. Então, se a empresa, por exemplo, se a empresa comprou um terreno, se a empresa comprou uma sala comercial, se a empresa comprou um prédio, se a empresa construiu um prédio, isso acaba entrando no patrimônio, entra para esse inventário nosso e sobe o valor fiscal da nossa empresa. Então isso é importante. Por que isso é muito evidenciado, né, gente? Às vezes quando a empresa vai tomar um empréstimo financeiro, quando a empresa vai tomar um empréstimo financeiro, ela precisa apresentar esse balanço patrimonial, tá? Ela precisa apresentar esse balanço patrimonial. E aí, apresentando esse balanço, ela consegue mais ou menos valor de empréstimo junto às instituições financeiras. Então isso precisa ser mais realista possível. Parênteses. Algumas empresas maqueiam essa contabilidade, sobem o valor do seu patrimônio para conseguir um valor de empréstimo maior junto às instituições financeiras. Outras diminuem o valor do patrimônio para procurar diminuir a questão de imposto, tá? Então existem os dois lados da força, ok? O inventário, né, pessoal, ele tem a finalidade de, obviamente, verificar a existência física daquele bem, daquele item, tá? Então, imagina assim que a empresa em que vocês trabalham tem 40 filiais espalhadas pelo Brasil. O inventário é uma das formas que vocês têm de se certificar e de garantir que um computador, que um smartphone, que uma câmera fotográfica, que uma cadeira, que uma mesa, que uma cafeteira, que um ar-condicionado está de fato lá naquele lugar, naquela filial da empresa, naquela unidade da empresa. E isso pode fazer diferença nesse andar da carruagem, nesse processo da carruagem, tá? Se ele está ou se ele não está lá, né? Porque daqui a pouco vocês identificam que um determinado produto, né, um determinado elemento da empresa sumiu, evaporou, tá? Então isso a gente tem que se ligar, certo? Isso a gente tem que se ligar. E se sumiu? E se não foi encontrado? Se na hora da gente fazer a contagem física lá, a gente não encontra um computador, a gente não encontra uma câmera fotográfica. O que acontece? O que pode acontecer? Vocês têm ideia? Lu, não tem um período para fazer o inventário. Cada empresa define o seu período, né? O que é interessante é que se faça pelo menos um inventário por ano. É interessante que seja antes do fechamento do ano fiscal, tá? Porque a contabilidade vai precisar desses dados. Normalmente as empresas procuram fazer isso no meio do ano, tá? Mas não é regra, ok? Então o que acontece, galera, se eu vou lá na empresa e identifico que está faltando um bem?
que acontece? Tic-tac, 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 tic-tac. Então tá, então já que ninguém responde, eu respondo. Vamos lá. O senhor perguntou o que acontece se a gente for fazer o inventário na empresa e a gente não encontrar determinado bem que estava lançado lá na empresa. Tipo, tá lançado lá um computador, eu fui lá, contei os bens da empresa e não achei o computador. Já procurei. Já procurei, já fui no depósito, já fui em vários lugares que poderia ir. Não achei. Não sei. Não sei. Pois é. O que acontece, tá, gente? O normal para esses casos, tá? É a gente fazer um boletim de ocorrência, tá? Dentro da empresa privada, o normal é fazer um boletim de ocorrência, tá? Como a Joana comentou ali, dependendo do circuito interno de câmera da empresa, não vai conseguir definir quando que houve o furto, quando que houve o desvio, o que aconteceu, tá? Então isso a gente precisa ter atenção. Claro que a empresa de toda feita deverá abrir uma investigação interna para procurar lá o responsável pelo crime, vamos dizer assim, né? Pela perda, pelo desvio, pelo sumiço daquela peça, daquele equipamento, tá? Então, isso a gente tem que correr atrás, a gente tem que se responsabilizar, né? Porque é o patrimônio da empresa, tá? É o patrimônio da empresa. Então isso a gente tem que, de fato, ir atrás e ver o que aconteceu, se alguém roubou, se foi um ladrão mesmo, se é algum funcionário que está desviando, enfim, se daqui a pouco aconteceu algo e se esqueceu de dar baixa, se esqueceu de dar andamento. Então isso a gente precisa cuidar e definir com calma, tá? Então, ok, pá, fiz a contagem, né? Defini lá que faltou o computador, não achei, ninguém sabe onde é que tá, a gente fez o boletim de ocorrência. E aí, gente, depende de cada empresa, por exemplo, vou dar um exemplo da casa, tá? No Senac, o diretor da escola é responsável por todo o patrimônio que tem dentro da escola. Então, se faz a contabilidade do patrimônio e sumiu um computador, o Senac tem contabilizado lá, na sua contabilidade, o valor de cada equipamento, de cada patrimônio. Então, sumiu um computador avaliado em 5 mil reais. O diretor da escola deverá reembolsar a escola no valor de 5 mil reais. Então isso pode acontecer numa empresa privada, né? Eu tenho lá uma filial, fica lá na Bahia, não sei o que, sumiu um computador, blá, blá, blá. O gerente daquela filial, responsável pelaquela filial, vai ter que reembolsar a empresa no valor daquele patrimônio. Certo? Então isso precisa estar definido, isso precisa estar em contrato, isso precisa estar acertado entre as partes. Que você é responsável. Por exemplo, quando a gente recebe de uma empresa um celular, um smartphone, um notebook,
para trabalhar, para uso, normalmente as empresas têm um termo de responsabilidade, que a pessoa é responsável por aquele aparelho. Então não é simplesmente, sumiu, me roubaram, se escafedeu. Não, não é assim, tá? Então existe esse termo de responsabilidade, ele precisa ser levado a sério, tá? Então vou lá, faço a contagem, tudo certinho, identifiquei meu patrimônio, o que é um utensílio, o que é um equipamento, o que é uma ferramenta, o que é uma propriedade, né? O que é daqui a pouco um terreno, um prédio, alguma coisa assim, uma sala comercial, tá? E vou fazer a classificação dele, né? Então assim, se é unitário, se é múltiplo, se é físico, tá? Se é uma situação, por exemplo, de pouca valorização, então tipo grampeador, quadro, cesta, tá? Muitas vezes, né, pessoal, as empresas nem contabilizam essa questão de, por exemplo, grampeador, né, caneta, caderno, tá? As empresas acabam não contabilizando isso porque é de baixo valor agregado, está sempre girando ali dentro da empresa, tá? A gente tem que ter um controle disso, mas não é algo que a gente vai contabilizar, né? Não é algo que vai entrar com patrimônio, não é algo que a gente vai chegar lá pro gerente do banco para pedir um empréstimo e dizer a minha empresa tem 50 grampeadores de última geração. Não é isso, né? Mas a gente vai então ter a questão da mesa, da cadeira, do maquinário, né? Que é um bem de patrimônio de valor agregado da empresa que faz diferença para essa situação, tá? Por exemplo, aí eu vou ter lá a questão do material de escritório, eu vou ter lá o material de produção, que são as máquinas, as ferramentas, né, os equipamentos de trabalho em si da empresa, tá? Eu vou ter essa classificação, vamos dizer assim, tá? O que é legal, então, retomando, tá? Eu fazer esse inventário uma vez por ano, né? Ou sempre que eu observar uma necessidade de que houve uma compra grande, houve uma expansão grande de patrimônios na empresa para evitar a divergência, para que eu confira que esteja tudo correto e tal, para que não haja divergência. Nem todas as empresas têm um setor específico por essa relação de patrimônio, tá? Um setor de contabilidade, dentro da contabilidade, um braço que cuide do patrimônio, tá, gente? Principalmente quando eu trabalho numa pequena empresa, numa média empresa, numa pequena empresa, muitas vezes essa pequena empresa coloca a sua contabilidade a cargo de uma outra empresa de contabilidade, né? Então é de uma empresa, de um escritório de contabilidade, né? Então normalmente esses escritórios de contabilidade eles não fazem esse trabalho mais apurado, essa situação mais próxima, né? Acaba ficando isso de lado, acaba ficando a cargo do empresário fazer isso, né? Quando ele faz, quando ele consegue fazer, certo? Então isso é legal da gente tá atento dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, se isso está acontecendo, como que isso está acontecendo, se isso acontece ou não, ok? Por favor. Aí sim vai ter uma questão de responsabilidade. Acontece, quem é responsável? Existe um setor, existe uma pessoa, quando que faz, como que faz, tá? A guarda do patrimônio, né? Que o prof estava falando para vocês. O termo de responsabilidade de um notebook, de um aparelho de smartphone é importante de que isso aconteça, tá? Outra coisa que é legal quando eu faço um inventário, quando eu aplico o inventário, então eu vou lá no setor, deixa eu pensar, vou lá no setor de compras e faço um inventário do setor de compras. O que é legal? Depois que eu fizer o inventário, que eu peguei aquela minha lista física do que tem que ter lá e cruzei com aquilo que eu encontrei lá, as listas fecharam, deu certinho, é legal que eu vá lá no setor de compras e sinalize, ó, pessoal, a gente encerrou o inventário, tá tudo certo, tá tudo aí, tá?
Porque o inventário em si, às vezes, ele já causa uma certa tensão, um certo estresse na empresa, tá? Eu posso, tá, pessoal? Eu posso fazer um inventário parcial, tá? Que eu não preciso contar tudo de uma vez só. Quando eu tenho muitas empresas, aliás, quando eu tenho muitas filiais dentro da empresa, eu tenho uma empresa muito grande, fazer o inventário todo de uma vez só, ele acaba sendo um processo muito moroso, muito longo. Então eu faço um inventário parcial, faço filial por filial, ou faço só do setor de compras, faço só do setor de produção, faço, tá? Posso fazer. Mas assim, uh, mesmo de qualquer forma, é interessante que a gente faça o total, certo? Esse inventário parcial, ele se dá quando a gente identifica, por exemplo, essa condição de que houve uma compra grande de material para aquele setor, ou saiu muito material daquele setor, ou a gente está desconfiado que alguma coisa estranha está acontecendo naquele setor. A gente vai lá e faz um parcial naquele setor. Eu devo fazer um inventário sozinho? De preferência não, né? De preferência que eu forme uma equipe de pessoas para fazer o inventário. O que é legal? Que eu possa contar com pelo menos uma pessoa de cada setor da empresa, porque assim eu tenho um misto de profissionais, de pessoas para me ajudar nessa tarefa. Tá? Antes de começar o inventário, é importante que eu tenha os dados, então que eu faça o levantamento do que já foi feito, do cadastro dos produtos lá dentro do sistema contábil, do material que existe na empresa, tá? Bateu, Joana, bateu os dados da planilha com o que tu fez na empresa, deu certo, funcionou, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, a gente faz no Senac ali, bem bacaninha, a gente faz etiqueta do ano, né? Então, assim, tu cola no patrimônio uma etiquetinha lá, tipo 2020. Né? Daí a gente sabe que aquele bem já foi contado em 2020. Então, 2021 eu vou contar de novo, coloco outra etiquetinha nele, 2021. Então, fica claro que aquele bem já foi contado 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Então, é legal porque dá uma visão, assim, do quanto aquele item está durando dentro da empresa, está perdurando dentro da empresa e também de que ele já foi contado, facilita o nosso controle próprio, tá? Porque às vezes a galera se perde na balada, tá? Então isso é bem importante da galera não se perder nessa contagem, tá? Aí eu vou fazer então a contagem, faço a conferência física, confiro com a contábil, tá? Acerto o cadastro, tá? Se tem coisas a mais, tem coisas a menos, o que aconteceu, a gente alinha o cadastro físico com o cadastro contábil, faz a inclusão dos itens novos que ainda não estavam no sistema, acerta a localização física dos itens, tá? Então daqui a pouco, lá tem o número de patrimônio e tal, e eu encontrei essa cadeira aqui no sistema, ela estava alocada lá na sala de compras e agora aqui eu encontrei ela, tá aqui no financeiro, tá? Então eu tenho que ajustar isso dentro do sistema, colocar ela lá no financeiro, que é o lugarzinho dela, que ela tá atualmente. E conversar com os coleguinhas, dar um xixizinho nos coleguinhas, um xixizão nos coleguinhas, e pedir para eles não ficar movimentando as cadeiras de lugar, tá? Sem avisar o pessoal do patrimônio. Isso é muito importante, muito difícil de acontecer. As pessoas não costumam. Como é que eu vou dizer? As pessoas não costumam respeitar isso, sabe, galera? O pessoal, pega a cadeira aqui, leva para lá, tá aqui, leva para cá, tá? Então isso é bem preocupante, assim, tá? Mas, enfim, faz parte desse trabalho da,
da contagem, tá? Do pessoal que cuida muito dessa situação do patrimônio da empresa. O pessoal, o resto não está muito afim, né? Eu lembro que um colega que trabalhava numa indústria aqui em Montenegro, uma indústria grande, uma empresa bacana aí da cidade, eles tinham um problema que a sala deles ficava do lado da sala de reuniões. E muitas vezes quando eles chegavam para trabalhar, as cadeiras deles tinham sido pegas pelos colegas para levar para a sala de reuniões porque faltou cadeira na sala de reuniões. E aí um dia eles amarraram as cadeiras deles uma nas outras, assim, e amarraram num cabo de rede, assim. Diz que o cara puxou a cadeira, assim, e saiu levando o cabo de rede pela sala toda. Foi um tendel, foi uma muvuca. Né? Então, assim, porque não pode pegar as cadeiras e fazer a transferência, porque é patrimônio, o patrimônio está alocado ali, precisa ser respeitada essa alocação patrimonial. E além disso também tem essa questão de que, pô, aí eu chego para trabalhar e não tenho mais cadeira, entendeu? Vou sentar onde, né? Faço o quê? Como é que eu vou trabalhar, tá? Então isso faz parte dessa condição, assim, tá? E é normal, tá, galera? Os colegas acabam fazendo essas loucuradas aí, essas jogadinhas, certo? E aí, pessoal, então fiz lá o acerto da localização, né? Se precisar fazer alguma descrição diferenciada para o pessoal da contabilidade, para entender bem o que é, tá? E depois a gente vai fazer um relatório final. Então, nesse relatório final, a gente vai precisar apontar os bens que foram localizados fisicamente, não foram contabilizados, os bens que foram contabilizados e não foram localizados fisicamente, os bens que podem ser baixados da empresa. Então, daqui a pouco, um computador, uma câmera digital, uma cafeteira, um carro, uma mesa, alguma coisa que esteja quebrada, que não tem mais conserto, que vai ser dado baixa. Alguma coisa que está obsoleta, tá? Que é diferente do dar baixa, tá? O obsoleto, ele está ultrapassado, ele funciona, mas ele está ultrapassado. Então, daqui a pouco, lá num determinado setor da empresa tem um computador que está bem velhinho, bem judiadinho e tal, mas ele está lá só para tirar uma etiqueta. Ele está lá plugado numa impressora só para tirar um tipo de etiqueta. Ok, ele está ultrapassado, né? Ele está obsoleto, mas ele está ali, está funcionando. Preciso dar baixa? Não necessariamente. Né? Por que eu vou gastar 3 mil, 4 mil reais num computador novo para ficar ali só imprimindo uma etiqueta? Tá? Então tem essa condição. Eu preciso listar os bens que não existem mais, que daqui a pouco já foram dado baixa, ou que sofreram furto, que ainda estavam na lista. Tá? Pode haver, em alguns casos, algum tipo de patrimônio da empresa que esteja com terceiro, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de empilhadeira, tá? Então, tá lá no nosso patrimônio, tá contabilizado, faz parte da nossa contabilidade, que a gente tem 10 empilhadeiras na nossa empresa. Mas 5 delas estão com terceiros, estão emprestadas, cedidas, conveniadas com clientes parceiros da empresa, tá? Então isso pode acontecer. E aí a gente faz um resumo do levantamento desses bens, tá? De tudo que aconteceu, se está tudo certo. Algumas empresas fazem, galera, nesse relatório uma espécie de etiqueta desse patrimônio, que vai ter a descrição do patrimônio, o número de patrimônio dele dentro da empresa e uma análise desse patrimônio. Então, eu tenho um computador lá, tem o número do patrimônio dele e tal, e a análise, se ele tá bom, se ele tá ótimo, se ele tá ruim, se ele tá obsoleto, se ele tá... se pode dar baixa, sei lá, tá? Então, algumas empresas fazem essa etiqueta. De certa forma, essa etiqueta ela é um resumo da verificação daquele item, para que quem faça a leitura do relatório já vai direto para esse item das etiquetas para poder ver mais rapidamente. Tranquilo até aqui o conteúdo, turma? Esse conteúdo não é difícil, né, galera? Um conteúdo bem suave.
Então tá. E aí, claro, né, gente, a soma desses produtos do inventário precisa fechar com aquilo que está lançado na contabilidade. Contabilidades que a gente tem 15 computadores, a gente encontrou os 15. Contabilidades que a gente tem 10 cadeiras, a gente encontrou as 10 cadeiras, tá? Pode haver essas transferências de uma unidade para outra, de uma sala para outra. Então isso precisa ser lançado, isso precisa ter um formulário muitas vezes na empresa para fazer essa alteração, para fazer essa mudança, tá? E aí, turma, é interessante o seguinte: quando eu vou fazer um remanejo de um patrimônio para outra filial, e principalmente se essa filial está fora do estado do Rio Grande do Sul, eu obrigatoriamente preciso emitir uma nota de transferência desse patrimônio, tá? Então, esse patrimônio precisa ser transferido com nota de transferência, para que ele saia da minha contabilidade, dê entrada na contabilidade daquela filial e para que ele possa transitar, literalmente transitar entre os estados de maneira legal, de maneira jurídica, judicial, legal. Isso é bem importante, não esqueçam disso. Inclusive, se vocês forem fazer uma mudança da casa de vocês vão se mudar de Montenegro, vocês vão para Jurerê Internacional. Vocês ficaram ricos, milionários, ganharam na Mega Sena. Esqueci como é que é aquele do sábado, do domingo aqui no Rio Grande do Sul. Vocês ganharam na Mega Sena e vão morar em Jurerê Internacional, tá? Só que vocês são muito apegados aos móveis de vocês, assim, vocês têm, sei lá, alguma coisa na casa de vocês querem levar junto. Tem que ter nota de transferência. No Trilegal, isso aí, obrigado, Gabi. Vocês precisam ter nota de transferência daquele produto, tá? O ideal, né, meus amores, o ideal, perfeito, mundo maravilhoso seria ter a nota fiscal de compra do bem, tá? Principalmente tecnologia, assim, computador, smartphone, essas coisas, tá? Esse é o mundo perfeito, esse é o mundo ideal, tá? Agora, se vocês vão se mudar de Montenegro para Triunfo, para Brochir, para Maratá, para qualquer cidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, vocês não precisam ter nota, tá? Vocês, eu tô falando da empresa, tô falando de vocês, pessoa física, tá? E aí, claro, né, gente, eu posso fazer a transferência do bem, eu posso fazer a cessão do bem, tá? Então, o que é a cessão do bem? Cessão do bem é quando eu estou cedendo ele para outra empresa por empréstimo, tá? Então, aquele caso da empilhadeira que o prof estava falando, então eu vou ceder uma empilhadeira, fazer a cessão, vou ceder uma empilhadeira da minha empresa para um cliente meu para facilitar a carga e descarga dos meus produtos lá nesse cliente, tá? Ou ainda vou fazer a transferência desse bem, desse patrimônio, para fazer um reparo. Então, assim, porque ele teve problema e eu estou mandando ele para um fornecedor de serviço que vai consertar esse meu bem, esse meu produto. Vou seguir usando o exemplo da empilhadeira. Então, estou tirando a empilhadeira da minha linha de produção, estou encaminhando ela para uma oficina mecânica, um prestador de serviço terceirizado, então estou encaminhando ela para reparo. Então, estou fazendo dentro do meu patrimônio, estou fazendo essa movimentação para reparo. Então, para fazer o conserto, porque ela vai ficar lá 2 meses, 3 meses, até vir peça, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então, isso eu posso fazer, tá? Quando que eu faço a reposição de um bem? Tá? Normalmente a gente faz a reposição do bem quando o bem que vai ser reposto, ele foi danificado ou ele está ultrapassado. Né? Então, voltando lá no caso do computador, eu tenho um computadorzinho velhinho lá na empresa que eu uso só para imprimir etiqueta. Chegou num ponto assim que nem para imprimir etiqueta mais ele serve, ele está muito ruinzinho, está muito velho. Então, eu vou fazer a reposição daquele bem, vou trocar ele por outro bem. Lembra? Ele inicialmente está lançado no meu relatório como um bem obsoleto, né? Que está ultrapassado. E aí no próximo relatório eu vou tirar ele de obsoleto e vou levar ele para o item
de bens que podemos dar baixa, tá? Porque é provável que nessa reposição a gente simplesmente tire ele de lugar e coloque num outro cantinho ali temporariamente para até chegar esse momento de fazer o descarte, tá? Por exemplo, aqui na cidade a gente tem o descarte correto, né, junto com a prefeitura, junto com a associação comercial. Então lá tem essa relação de fazer essa mudança, de fazer esse patrimônio trocar, né, de um para o outro nesse sentido, tá? Então guarda, chegou lá o mês, o dia, a hora, lá o momento do descarte correto da prefeitura, eu vou lá e faço o descarte daquele bem, tá? O que é normal, tá, pessoal? Quando eu tenho um inventário atualizado. Por que eu preciso ter um inventário atualizado? Primeiro de tudo, tá? Reduzir essa situação desses furtos, desses danos, dessas coisas que somem da empresa. Então eu reduzo essas perdas, certo? Outra condição importante. Quando eu tenho um inventário bem definido, eu evito, eu faço a prevenção da falha de faltar um item, né? Então assim, a gente foi lá, fez a contagem lá do inventário dentro do almoxarifado e viu que lá no almoxarifado tem três discos de corte lá para usar na máquina de corte. Pô, mas eu sei que eu acabo usando muito mais do que isso por semana, muito mais do que isso por mês. E aí eu vou verificar com o pessoal do compras e não tem pedido disso. Então alguém esqueceu de pedir, houve uma falha no sistema, não foi feito o pedido. Então eu evito essa falta de determinados itens que por um motivo ou outro pode estar faltando, tá? Outra coisa, quando eu estou com o inventário atualizadinho, bonitinho, eu evito de estar comprando também produtos desnecessários, né? Daqui a pouco, voltando para o exemplo do computador. Aquele computador para etiqueta ele está obsoleto, está velhinho e tal, não deu mais, está acabadinho. Mas a gente sabe que lá na filial de Santa Catarina tem um computador que ele é melhor do que esse, mas não é tão bom assim, mas tá parado lá. Então traz esse computador para cá, coloca ele aqui em uso para imprimir essas etiquetas. Então daqui a pouco eu ia gastar 3 mil, 4 mil reais num computador só para imprimir etiqueta. Eu posso trazer um outro patrimônio de um outro lado da empresa que está parado lá, que ainda pode ser utilizado, tá? E ainda por cima eu consigo melhorar a lucratividade do negócio, né? Porque se eu evitei de fazer essa compra, obviamente esse dinheiro não saiu do caixa e acaba subindo essa lucratividade, tá, gente? O que ocorre, tá? Vocês vão precisar ter uma planilha de controle, pode ser feita no Excel, né? Uma planilhazinha de controle lá, com a localização, o setor, quem é a pessoa responsável pelo setor, qual é o número de patrimônio, qual é a descrição desse patrimônio, se ele tem marca, se ele tem modelo, qual é a situação dele, se é boa, se é ruim, se é obsoleto, se é para dar baixa, né? E alguma observação, se daqui a pouco ele está quebrado, ele foi pintado, ele sei lá o que aconteceu. Essas observações, elas podem salvar vocês numa auditoria, tá? Essa observação é bem importante que vocês sejam bem descritivos, tá? No que está acontecendo com aquele bem ali, porque isso pode salvar vocês numa auditoria, tá, galera? E, obviamente, né, um outro documento que é importante que vocês tenham é um controle de manutenção, tá? Se o equipamento precisa de manutenção, é legal que vocês tenham uma planilha de controle de manutenção para dar conta de quando foi a última manutenção, qual foi o reparo que foi feito, qual foi o custo que foi investido, tá? Porque essa planilha de manutenção somada à planilha de patrimônio ou à ficha do produto vai ajudar vocês a definir quando que esse patrimônio está
obsoleto, quando que esse patrimônio pode ser dado baixa, tá, pessoal? O que o prof quer dizer? Daqui a pouco vocês têm lá uma ficha de produto, vocês têm uma planilha de controle que tem lá um notebook. E o notebook está na empresa há 5 anos, então esse notebook foi comprado por R$ 3.000, ele perde 10% de valor ao ano, então ele vem perdendo, hoje ele está valendo aí R$ 1.500. Aí vocês observam, já foi trocado memória, já foi trocado HD, já foi trocado um monte de coisa nessa máquina e hoje ela vale 1.500. Assim, já foi investido nela R$ 1.000 e ela vale 1.500. E aí o técnico chega lá e fala assim, pois é, a máquina estragou, não sei o que, tem que trocar a placa-mãe. Pô, mas quanto é que custa a placa-mãe? Custa R$ 500 uma placa-mãe nova. Pô, só um pouquinho, eu já gastei 1.000 nessa máquina, essa máquina vale 1.500. Se eu gastar mais 500, eu tô gastando os 1.500 que a máquina vale. Então, quer dizer, a pergunta é, vale a pena continuar investindo nessa máquina? Tá? Então daqui a pouco vocês vão definir, não vale a pena, não vou gastar mais R$ 500 com esse computador, eu vou comprar um computador novo e vou dar baixa nesse aqui, vou leiloar, vou vender pro ferro velho, vou dar pra uma criança brincar, sei lá, não sei, entendeu? Problema de vocês, tá? Mas é bem valioso a gente ter essa ficha de controle de manutenção, porque vai trazer para vocês justamente essa visão, certo? Tranquilo, galerinha? Entenderam o conteúdo da aula de hoje sobre o inventário? Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo? Tudo entendido? Tudo certo? Bastante informação, bastante informação. Então tá. Show. Amanhã a aula tá gravada, tá, pessoal? Tanto na Blackboard quanto pro YouTube. O prof vai encerrar aqui